Hoje a gente vai estar estudando sobre o sistema reprodutor feminino, anatomia e fisiologia da mulher. Então, a gente vai ver aqui algumas noções básicas, né, do sistema feminino, que ele é formado pela trompa de falópio, ovário, útero, miométrio, endométrio, que são as partes do útero, né, e a trompa de falópio. Então, aqui são alguns que nós vamos ver, mas temos outros também. Então, vamos lá. Primeira coisa é o sistema reprodutor feminino, gente, ele é responsável pela reprodução humana. Ele cumpre diversos papéis importantes. Então, o sistema masculino só tem 2 papéis, né? Importantes. Já o sistema reprodutor feminino tem vários papéis importantes, que são eles: produzir gametas femininos, que são os óvulos, fornecer um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permitir a implantação do embrião, oferecer ao embrião condições para o seu desenvolvimento, executa a atividade motora suficiente para expelir um novo quando ele se completa sua formação. Ou seja, o sistema reprodutor feminino, gente, ele é responsável por toda a formação de um óvulo, desde que gera o óvulo, desde que o embrião vai crescer dentro do útero da mulher, desde que ele vai se desenvolver e vai ser colocado para fora do nascimento. Então, tudo isso, quem é responsável por essas funções é o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele é formado por órgãos internos e externos. Então, internos são aqueles dentro, que você não consegue ver. Externos são aqueles fora, que você consegue ver. Então, vamos lá. Quais são os órgãos internos do sistema reprodutor feminino? A vagina, os ovários, as tubas uterinas e o útero. Esses são os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Aí nós temos os externos, que são o Monte de Vênus, que é o Monte Pubiano, né? Que é lá onde vai crescer os cabelinhos da vagina, né? Onde vai crescer aqueles pelos pubianos. O nome é Monte Pubiano. A vulva, temos também, né? Os grandes lábios e os pequenos lábios. Então, a nossa vagina ela é dividida em grandes lábios e pequenos lábios. Nos grandes lábios, dá de verificar o crescimento de pelos pubianos. Já nos pequenos lábios não nascem pelos. Vocês estão me ouvindo, não? Pelo amor de Deus, isso é o sistema. Todo dia é isso. Travou de novo. Pelo amor de Deus.
De novo travou. Gente do céu. Foda. Ela só tá travando a aula, pelo amor de Deus. Gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não tá dando não, ó mãe. Ai, meu Deus. Mãe, ei. Empresta seu celular? Cadê a mãe? Empresta o celular pra ver se a internet não tá dando. Aí, ficou a conexão. Deus do céu. Tá uma merda a internet daqui.
Gente, estão me ouvindo? Gente, se vocês tiverem paciência, eu consigo conectar aqui agora. Se vocês ficarem mandando um monte de mensagem, trava tudo aqui. Aí fico falando, aí não dá mesmo. Espero que agora dê certo. Estão me ouvindo? Sim, prof. Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Agora vai, em nome de Jesus. Uma oração aqui forte. Boa noite, meninos. Boa noite, professora. Conseguiu já? Eu ia entrar aqui para aceitar os alunos. Consegui, que tá só travando, Gil. Tá forte, ó. Chamaram até o... Vamos continuar a aula. Eu vou conectar aqui o slide e vocês verifiquem se está aparecendo aí. Minha câmera tá desligada, né? Tá, né, querido? Tchau, já pode ir embora. Cadê? Eu tô só destruição. Gente, já tá aparecendo aí o slide para vocês? Não, prof, para mim não. Para mim tá aparecendo aqui. Deu certo aí? Pra mim Já tá apareceu, já. Então, continuando. O aparelho genital feminino, né, como a gente estava falando, dos órgãos internos e externos. Os internos são a vagina, os ovários, as tubas uterinas e o útero. Os externos são o monte pubiano, que é o monte de Vênus, que é onde cresce os pelos pubianos da mulher, a vulva, os grandes lábios e os pequenos lábios. Lembrando que em relação aos grandes lábios e aos pequenos lábios, aonde se forma, os pelos pubianos são nos grandes lábios, que você vai verificar olho nu, e nos pequenos lábios não tem. Toda essa estrutura da vagina, gente, ela é localizada na cavidade pélvica, né, que ela vai estar no centro da nossa cavidade pélvica, né, que é se olhando pelos ossos. A vagina, o que é a vagina? A vagina é um tubo músculo membranáceo, né, mediano, que superiormente insere-se no contorno da parte média do cérvix do útero, ou seja, ela está acima, o útero está acima da vagina, e para baixo está o diafragma urogenital, né, para se abrir, né, o pudendo feminino, cujo orifício que é o eixo da vagina. Então, o nosso útero vai estar acima, né, da vagina, e a vagina vai estar abaixo. As funções são... Qual é a função da vagina, professora? Serve como canal de parto e serve para via de excreção do fluxo menstrual. Então, é pela vagina que vai sair o quê? O fluxo menstrual e o neném, né, quando nasce. Então, como no sistema masculino, a função é o quê? Produzir ereção, expelir o sêmen na vagina. A função da vagina é o quê? Via de excreção do fluxo menstrual, é por onde sai a menstruação, e serve também como canal de parto. No seu interior da vagina, né, tem o ímen, que é uma prega, né, com finalidade de proteção. Ela vai proteger a vagina. Esse ímenzinho, gente, ele tem vários tamanhos, de acordo com a vagina das mulheres. E esse ímen, ele é rompido quando a mulher perde a virgindade. Então, se tem alguém aqui que ainda é virgem, vai ter um ímenzinho lá, proteção. Agora, quem não é mais virgem, não tem mais esse ímen. Ele é rompido quando você perde a virgindade. Por isso que muitas vezes, quando a mulher perde a virgindade, é rompido o ímen, dependendo se for com força, se não for, dependendo da maneira que for, pode sangrar. Temos também, né, o bulbo do vestíbulo, que são duas massas de tecido erétil alongada, com cerca de 3 centímetros de comprimento. Situa-se lateralmente ao longo do rosto da vagina, né, e perto dos lábios menores. São cobertos inferior e lateralmente pelos músculos, que se estendem ao longo do seu comprimento.
Então, esses bulbos de vestíbulo são como se fosse uma massa, um tecido para proteger a vagina. Aqui nós podemos ver nessa imagem que temos o que da vagina? O clítoris, bem lá em cima. O bulbo do vestíbulo, né, que é uma proteção, uma membrana que é uma proteção, que é por dentro da vagina. Temos a uretra da mulher e temos a vagina. As glândulas vestibulares ou glândulas de Bartolin, o que é elas? Elas têm cerca de 5 centímetros de diâmetro e estão situadas no espaço superficial do períneo. Os ductos delgados dessas glândulas seguem profundamente aos bulbos do vestíbulo e se abrem de cada lado. Então, essas glândulas, gente, elas servem para fazer a abertura da vagina. Quando a vagina se abre, por exemplo, quando vai menstruar, quando vai ter relação sexual, quando vai ter o parto, quando vai ter um filho, essas glândulas vão se abrir e também essas glândulas elas vão secretar um muco durante a excitação sexual. Quando as meninas estão excitadas, quando alguém provocar excitação em você, sai lá um líquidozinho transparente, como se fosse um muco. Esse líquido quem produz são as glândulas de Bartolin. Aí temos o monte pubiano, né? Que é constituído de tecido adiposo e conjuntivo, que é esse aqui de cima, ó, que vocês estão vendo, onde vai crescer os pelos pubianos. Então, ela na puberdade, ela é recoberta de quê? Na puberdade, ela é recoberta por pelos. Então, quando a menina está na puberdade, aí vai acontecer o quê? Vai acontecer o crescimento dos pelos. Tem adolescentes que a menina tem, depois da menstruação, que ela já está na puberdade, já começa o crescimento dos pelos, os aumentos das mamas, vai variar de organismo para organismo. Tem meninas que crescem os pelos mais cedo, tem outras que demoram mais. Então, quando já está no início da puberdade, vai começar o crescimento dos pelos pubianos. Aí nós temos os grandes lábios, né? Que a nossa vagina ela é dividida, como eu já falei lá no início, em grandes lábios e pequenos lábios. Os grandes lábios, eles são duas pregas de tecido adiposo e conjuntivo, cobertas por uma pele que forma os limites laterais da vulva, aqui, ó, que é a parte da vagina. Cada uma tem uma superfície interna e externa, ou seja, tem a superfície por fora, né, externa, e por dentro, que é a interna. A interna ela é úmida com aparência de membrana mucosa. Tem glândulas sebáceas, mas não é recoberta por pelos. Então, gente, a parte de dentro da vagina, ela não tem pelos. Somente essa parte de fora, externa. Os pequenos lábios são mais finos, né? E eles estão entre os grandes lábios. Eles são úmidos. A parte dos pequenos lábios, eles são úmidos, gente, com numerosas glândulas sebáceas, né, que são aquelas que produzem aquela secreção, aquele líquido mucoso, e eles não são recobertos por pelos. Então, os pequenos lábios, eles não têm pelos pubianos. A abundância de nervos lhe confere uma grande sensibilidade. Então, essa parte, gente, dos pequenos lábios, ela é bem mais sensível na mulher. Então, eles são bem mais sensíveis. Anteriormente se divide em duas partes, né? Por uma pequena distância e depois se unem para formar uma prega dupla em torno do tecido do clítoris. Então, os pequenos lábios, eles estão perto do clítoris. A gente vai já estudar o que é o clítoris. Assim, eles formam o clítoris, denominado prepúcio também, né? Que tem um capuzinho de proteção. E eles se unem embaixo, em cima da vagina, no caso, né? E embaixo a fúrcula. Não sei se vocês estão enxergando essa imagenzinha. Vou dar um zoom aí para vocês verificarem melhor. Então, essa imagenzinha aí que tá na tela de vocês. Podem ver, ó, eu dei zoom. Aí vocês podem ver a uretra. Podem ver o clítoris, que é essa partezinha aí de cima, ó. Que é o que chama aí, ó. Bem esse pequenininho aqui, um pinguelinhozinho aqui em cima é o clítoris.
os lábios maiores, os lábios menores, que são de dentro. Então, para vocês entenderem, eu não sei qual é, tem gente que ainda não sabe definir o que é lábios maiores e menores. Os maiores são esses de fora, né, que é recobertos por pelos. Os menores são os de dentro. Aí a vagina, né, canal vaginal, por onde sai o feto e o fluxo menstrual, que é esse buraquinho maior. O clítoris, o que é o clítoris? O clítoris é um órgão erétil localizado no ponto de encontro dos lábios menores. Então, ele está bem no meio do ponto de encontro dos lábios menores. Consiste em uma raiz e um pequeno corpo cilíndrico, formado por 2 ramos, 2 corpos cavernosos e a glande do clítoris. O clítoris ele é recoberto pelo prepúcio, que é uma camada protetora. Gente, o clítoris ele vai atuar apenas como uma forma de excitação sexual. Então, se perguntaram lá de vocês, né? Qual órgão que é responsável pela excitação sexual? O clítoris. Gente, ele é muito sensível e ele vai aumentar de tamanho depois da estimulação tátil. Ou seja, quando alguém faz alguma coisa com você, sexo oral ou um sexo lá normal, né? Relação sexual, pode estimular o tamanho do clítoris. Lembrando que o clítoris é uma parte sensível que quando as pessoas às vezes não sabem fazer algo, tipo, acaba machucando. Então tem que ter cuidado em relação ao clítoris, porque é um órgão mais sensível da mulher. A glande do clítoris é uma parte mais inervada do clítoris, né? E ela tem terminações sensitivas. O que é isso? Ela é sensível. Então, o clítoris da mulher é a parte mais sensível que tem no corpo. E também ela é responsável por provocar excitação. A mulher tem 2 ovários, né? O corpo dela é constituído de 2 ovários, que são glândulas sexuais da mulher, né? São 2 órgãos pequenos, ovais, achatados, localizados um de cada lado do útero. Então, a mulher vai ter um de cada lado, vai ter um ovário. Cada um deles mede cerca de 4 a 5 centímetros de comprimento, com 2 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura. E tem um peso de 2 a 5 gramas. Os ovários, gente, eles têm 2 funções: produzir, amadurecer e expulsar os óvulos e elaborar as secreções internas dos hormônios, ou seja, os ovários são os responsáveis por produzir os óvulos, aqueles que vão ser formados para o quê? Para ter o bebê, para criar o feto. Então, eles têm essa função de expulsar os óvulos depois que eles forem fecundados. A mulher também, gente, tem um hormônio chamado progesterona, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. A progesterona é um hormônio sexual feminino produzido nos ovários e após a ovulação de cada mês ele vai se produzir mais ainda. Ele é uma parte crucial do ciclo menstrual e servem também para manutenção da gravidez. Gente, esse hormônio, a progesterona, ele ajuda o útero a preparar a gravidez. E ela também ajuda na preparação do óvulo. Tem mulheres que elas têm pouco hormônio, pouca progesterona, e assim dificulta na gravidez. Então, às vezes, um dos motivos que as mulheres demoram a engravidar é por conta desse hormônio, da progesterona, porque ela é o órgão responsável pela ovulação de cada mês da mulher e responsável também pela preparação do útero para a gravidez. Se não houver um ovo fertilizado, os níveis de progesterona vai cair novamente e a menstruação recomeça. Ou seja, se você tiver um número lá de óvulos que foram fertilizados, por exemplo, se você não toma anticoncepcional, se você não se cuida, esses óvulos podem ser fertilizados e você pode engravidar.
Agora, se você se cuida, toma remédio, usou preventivos, aí a menstruação vai descer normalmente, né? A não ser que você toma anticoncepcional direto. Aí que não vai menstruar. Mas, se nenhum óvulo for fertilizado, a menstruação vai descer novamente. E se tiver fertilizado, né, vai ter um bebê, vai ter uma gravidez. A progesterona ela é necessária para o desenvolvimento mamário e para a amamentação também. Então, o hormônio da progesterona também serve, né, para a amamentação, para o desenvolvimento mamário, crescimento das mamas. Tudo isso, quem é responsável é quem? Progesterona. Ela é especialmente importante em seus anos de idade fértil. Se você não tem suficiente progesterona, você pode ter problemas para engravidar. Ou seja, que nem eu falei, né? Tem gente que tem pouco hormônio de progesterona. Então, com isso, vai encontrar o quê? Dificuldade para engravidar. Então, se as mulheres aqui têm pouco hormônio, elas vão encontrar, pode ser uma das dificuldades que serão encontradas para engravidar, certo? Estrogênio é outro tipo de hormônio. Estrogênios são no quais são conhecidos como estradiol, que é a mesma coisa. Estão relacionados à preparação do útero para a reprodução e determinação dos caracteres sexuais, ou seja, o crescimento das mamas e o alargamento da bacia, dos quadris. Esse hormônio, gente, ele é responsável pelo crescimento das mamas e também pelo desenvolvimento da mulher, né? Como ela se forma, o corpo dela, né? Quando ela começa a crescer de tamanho, o quadril, quando começa a se desenvolver e crescer. Então, vamos lá. Temos 2 hormônios importantes. Progesterona, que ela é responsável pelo quê? Pela ovulação, pela preparação do útero para cuidar do óvulo. Ela é responsável pela gravidez. E o estrogênio que é responsável pelo quê? Pelo crescimento das mamas e alargamento da bacia, do quadril também. Temos também as tubas uterinas, né? Que elas medem cerca de 10 centímetros cada uma. E elas vão se estender ao lado do útero. Então, aqui, ó, pode ver que elas vão se formar no útero e na vagina. Elas não são uma parte do útero, mas sim estão um órgão à parte, porque elas estão fora do útero, né, gente? Então, as trompas são aqui, né? Aí nós temos o útero. O útero é o órgão do sistema reprodutor feminino responsável pela menstruação, gravidez e parto. Então, o órgão que é responsável pela menstruação, pela mulher menstruar todo mês, pela gravidez, que é onde se forma o feto, pelo parto, quem é o órgão responsável é o útero. Então, ele é um órgão musculoso, em forma de uma pera invertida, que no útero o embrião vai se instalar e se desenvolver até a hora do nascimento. Então, gente, é no útero que vai se formar o bebê, que vai crescer durante os meses, que vai dilatar. Então, é lá no útero que é formado todo o crescimento do feto, certo? E também o útero, ele vai ser responsável pelo quê? Pela menstruação, pela gravidez, pelo parto. Então, se perguntar lá para vocês na prova, qual é o órgão responsável pela menstruação, gravidez e parto? Vocês vão lembrar que é quem? O útero. Ele se localiza na cavidade pélvica, né, atrás da bexiga urinária. Então, ele vai estar lá em cima, né, da bexiga urinária e vai se ligar às tubas uterinas. Então, as tubas vão estar ligadas com o útero. E a porção anterior dele, né, inferior, que é a parte de baixo, vai se ligar à vagina, que é tanto
que quando tem um parto normal, ele vai encaixar o bebê e vai sair pela vagina. O tamanho do útero da mulher, gente, varia de acordo com idade, número de filhos e condições fisiológicas hormonais da mulher. Então, cada mulher vai ter um tamanho de um útero diferente. Nenhuma vai ser igual, vai variar de acordo com essas funções aí. O útero aqui, ó, nós podemos ver aqui as camadas do útero. Ele é dividido em corpo, istmo e fundo. Então, aqui, né, o corpo do útero, que é aqui o meio, é a porção principal da sua região superior e é chamado fundo do útero. Então, tá aqui o corpo, né, no meio, e o fundo do útero, que é aqui embaixo, em cima. No caso, a gente verificar ao contrário, né? Fundo do útero, vocês iam achar que é aqui embaixo, perto da vagina, mas não é. É lá em cima, o fundo do útero. Aí temos o corpo e o istmo. E essa parte aqui de baixo, que é perto da vagina, ela é chamada de colo do útero, que ela faz ligação à vagina. Então, essa parte aqui, que é o colo do útero, quando o bebê está encaixado, tudo direitinho, é a parte de baixo. Não é o fundo do útero, é o colo do útero. Então, o útero é dividido em corpo, istmo, que é o do meio, e colo do útero. Além disso, o útero ele vai ter 3 camadas. Quais são as camadas do útero? Perimétrio, miométrio e endométrio. Perimétrio é a camada mais externa, que ela é constituída por um tecido conjuntivo. Miométrio, ela é a camada intermediária, constituída de uma musculatura lisa, que possibilita as contrações do parto. Então, quando a mulher está gestante, ela sente contrações e vai dilatando o útero. Quem é responsável por essa dilatação, quando ela sente dor, quando o útero está dilatando, tendo a abertura, é o miométrio, que é a camada lá da ponta do útero. Aí temos o endométrio, né, que é uma camada formada pelo tecido epitelial e ela reveste toda a camada uterina. Então, que nem a gente pode ver aqui nessa imagem. O perimétrio, né, que na pontinha, o biométrio, que é a maior parte aqui do útero, e o endométrio, que está lá no final. Então, o útero vai ser dividido nessas 3 camadas: perimétrio, miométrio e endométrio. Uma dessas camadas, gente, é responsável pela menstruação, que é o endométrio. O endométrio, que é a parte lá, a última partezinha, ela é responsável por alojar o embrião, né? Também. Então, quem é responsável por alojar o embrião, nutrir o fetozinho? É o endométrio. E quando o endométrio descama, gente, quando ele tem um descamamento do tecido, ele é caracterizado por um período de sangramento, que é como se fosse expulsar todas as impurezas do útero. Então, quando tem essa descamação do endométrio, é o quê? A menstruação, ocorre o sangramento. Então, a menstruação só vai ocorrer quando não tiver fecundação. Então, se tiver alguma fecundação, algum óvulo lá no útero de vocês, vocês não vão menstruar. Agora, se vocês tiverem fecundação, algum bebê sendo fecundado, aí vai acontecer o quê? A menstruação. Professora, Só vai menstruar se não tiver fecundação, pode falar. o endométrio ele também é responsável pela endometriose? Isso. Quando tem lá a doença, né? Que tá falando. Exato. Certo. É sim. É endometriose, né? Que é quando normalmente o útero cresce ele reveste o útero, né? E cresce fora do útero. Como se fosse um crescimento anormal de um tecido. Quando você sente muita dor no pé da barriga, né? Aí pode ser um tecido que está presente nos ovários, ou nas tubas uterinas, ou no intestino. Aí acontece endometriose.
Entendi. É como se fosse uma camada à parte, sem ser nenhuma dessas três. Certo? Certo. Então, gente, o útero, ele tem essas três camadas. Muitas vezes o útero não se forma. Eu não sei se vocês já ouviram de falar assim, o útero da fulana é igual de criança. Eu tenho uma amiga que o útero dela, ele não se formou. Por exemplo, vocês viram que o tamanho dele vai variar de quê? De acordo com o quê? Idade, se tem filho. Tem gente que tem 30 anos e o útero tá bem pequenininho, como na idade de criança. E às vezes, quando o útero não cresce, quando ele fica pequenininho e ele não se desenvolve nessas camadas, impossibilita da mulher engravidar. Então, isso também pode atrapalhar na gravidez. Quais são as funções do útero? O útero tem como função abrigar o feto, né, gente? Então, quem tinha dúvida onde que o feto vai ficar, onde que o bebezinho vai ficar? Lá dentro do útero. Ele vai ficar lá dentro do útero, desde a fixação do endométrio até o nascimento do bebê. Então, o bebezinho vai crescer lá dentro. E o útero vai se esticar, gente, de acordo com o tamanho do bebê da criança. Por isso, o útero sofre diversas modificações durante o período da gravidez. Ou seja, o nosso útero vai crescer como se fosse um balãozinho, um balão. O balão não vai enchendo, né? Não vai crescendo. A mesma coisa é o nosso útero. E depois, professor, ele vai ficar grande? Não. Depois que você tem o feto, o nosso útero vai voltar para o tamanho normal e ele também vai voltar lá para o seu devido lugar. Porque quando você tem um bebê, um feto, o útero vai esticando e vai crescendo, tomando uma proporção de um espaço maior dentro do nosso organismo. As mudanças mais significativas são os aumentos dos vasos sanguíneos e a expansão do útero, né? Que nem eu falei para vocês, né? Ele vai se expandir e crescer. Ao final da gestação, o útero ocupa um grande espaço abdominal, que é na nossa barriga, né? O útero vai crescer, crescer, crescer de acordo com a nossa barriga e de acordo com o tamanho do bebê. Tem útero que não cresce tanto, não dilata tanto, por conta do quê? Por conta do tamanho da criança. Vocês podem ver que tem criança que nasce menor, criança que nasce maior, dependendo da nutrição, do desenvolvimento daquela mãe. Além disso, a gravidez, o colo do útero é fechado por uma membrana, que evita a contaminação do feto por agentes estranhos, como bactérias. Quando a mulher está grávida, gente, o útero lá no fundo, que é o colo do útero, que dá acesso com a vagina, ele cresce tipo como se fosse um tampão, uma membrana. Tem uma membrana lá que ela vai impedir que as bactérias, por exemplo, se a mulher tem uma bactéria, um corrimento, ele vai impedir que vá para o útero e que infecte o bebê, né? Que passe para a criança. Então, ele é fechado por uma membrana durante a gravidez. Certo? Então, essa foi a parte do sistema reprodutor feminino. Alguém tem alguma pergunta? A gente tá dando de ver tudo direitinho, né? Pelo amor de Deus, não quero que se trave mais, não. Gente, dentro do útero vai ter também a placenta, tá? Pro bebezinho. A Jaqueline perguntou, e quando a mulher tá grávida de gêmeos, vai ficar tudo dentro do útero, né? Só que pode ter duas placentas, né? Ou pode ser uma placenta, que é quando eles são univitelinos, que nascem idênticos, iguais. Mas é no útero também, né? 2 úteros não, tá, gente? Só é um. Alguém tem alguma dúvida em relação ao sistema reprodutor feminino? Todo mundo entendeu? Professora, Pode perguntar, gente. eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. A senhora sabe me explicar por que é que causa obstrução nas trompas? O que causa o quê? Obstrução nas trompas, quando elas ficam... obstrução, que uma vez uma amiga minha falou que ela não podia engravidar porque as trompas dela estavam obstruídas. Foi isso que o médico falou. Porque a causa pode correr de infecção bacteriana. Por exemplo, quando a mulher tem muita infecção bacteriana, como que são aquelas infecções de DST por causas sexuais,
pode ser por isso que ocorra também a obstrução das trompas. Se ela pega muito infecção, por exemplo, clamídia, é uma das principais causas de obstrução das trompas. Clamídia é uma DST e ela causa obstrução das trompas. Ou também pode ser um processo inflamatório das trompas também, né? Por alguma bactéria, tudo isso causa. E isso tudo impede da mulher engravidar. Por isso a importância de vocês mulheres todo ano fazer preventivo. Das meninas aqui, tem 29. Será que pelo menos 20 fez o preventivo esse ano? Porque o preventivo não é só para ver se tem câncer, não, gente. É para ver se você tem algum corrimento, alguma bactéria. Porque tudo isso pode trazer problemas futuros. Certo? Certo. Então, uma das principais causas, Jéssica, do impedimento das trompas, né, obstrução é esse. É infecção bacteriana como doenças sexualmente transmissíveis. Entendi. É porque eu estava na dúvida quando a senhora falou da endometriose, eu achei que seria isso que Não, podia endometriose é outro tipo de que também pode impedir engravidez. Endometriose é quando cresce um tecido fora do útero. A infertilidade também, né, professora? Sim. Causa muita infecção nas trompas. Também. É uma das causas, quer dizer. Isso, também, eu acho. Alguém tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Podemos revisar para passar para outro conteúdo. Tá todo mundo ouvindo, né? Não caiu mais não, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vamos revisar aqui. O sistema reprodutor feminino ele é dividido em duas partes, né? Que os órgãos das mulheres são os internos e o externo. Interno é aquele que fica por dentro e externo é aquele que fica por fora. Então, isso eu quero que vocês saibam só de imaginar, sem estar colando nem nada. Quais são os órgãos internos da mulher? Aqueles que ficam dentro que você não consegue ver. Vagina, ovários, tubas uterinas e útero. Muito bem, Jonara. E aqueles externos que você consegue visualizar, quais são? Monte de Vênus. Que mais? E grandes lábios. Muito bem. Pequenos lábios e grandes lábios e o monte pubiano. Certo? Todo mundo aprendeu isso? Oi, Jaqueline. A senhora está passando slide aí na tela? Não. Tô fazendo pergunta para vocês resumindo a aula. Ah, tá. Certo? Que mais? Todo mundo aprendeu quais são os externos? Grandes lábios, pequenos lábios, monte pubiano. Que mais? Que consegue ver? O resto nenhum sabe? Ana Priscila, Alcirlene, Davi. Clítoris, muito bem. Suzana, Tailine. A vulva, muito bem, Alcirlene. Certo. Como que é o nome do órgãozinho que serve como camada de proteção e ele é rompido depois que perde a virgindade? Ímã. Ímã. Aqui todo mundo tem o ímã, né? As meninas tudinho. Muito bem. Qual é o órgão mais sensível da mulher? O clítoris. Muito bem. Isso aí ninguém vai esquecer. Quantos ovários a gente tem? 2. Muito bem. O útero, gente, ele é um órgão do sistema reprodutor feminino. E ele é responsável pelo quê? Os que responderam já ficam quietos. Deixa os outros participar. Pode responder no chat, quem tem vergonha de falar. Menstruação, gravidez e parto. Muito bem. Então, o útero é responsável pela menstruação, gravidez e parto. Eu não quero que vocês esqueçam isso, jamais. Quais são as 3 camadas de tecido do útero?
Quem lembra? São 3 nomezinhos. Corpo do útero. Corpo do Corpo útero. do útero. Não, isso aí é as colo do partes. útero. Isso aí é as partes do útero, vocês estão confundindo. Perimétrio, miométrico e endométrio. Muito bem, Nilcilene e Tailiane. Tailiane, eu nunca consigo aprender o nome dessa menina, vou chamar ela de Tai. Ó, gente, as partes do útero, as partes do corpo são corpo do útero, istmo e colo do útero. Agora, as camadas são perimétrio, miométrio e endométrio. Qual dessas camadas é responsável pela menstruação? Endométrio. Endométrio. Perimétrio, Muito bem. Todo mundo sabe isso, né? Quando ocorre o quê? A descamação, né? Então, vai ocorrer a menstruação, certo? Qual é a função do útero? Qual é a função dele também? O que ele vai abrigar? O bebê. Muito bem. Feto. Então, o útero, ele é responsável por abrigar o feto, certo? Todo mundo entendeu, né? O sistema feminino é mais interessante. Eu gosto mais do sistema feminino. Vamos relembrar o masculino, gente. Só para pincelar, porque naquele dia caiu. Só para lembrar um pouco. Qual é a função do sistema masculino? Ainda lembram? Cadê os meninos? Reproduzir espermatozoide e lançar dentro do interno da vagina. Muito bem, Alcilene. Então, Produzir os gametas. produzir gametas, produzir espermatozoides e lançar na vagina da mulher. Muito bem. Certo. Baixa só um pouquinho. Então, todo mundo lembra disso, né? Muito bem. Agora a gente já viu o sistema reprodutor feminino, o masculino. Agora a gente vai ver mais um sistema, chamado de sistema nervoso. Vou colocar aqui para aparecer para vocês. Travou não, tá, gente? Tô aqui, tô só colocando o slide. Se acalmem, estou aqui. Eu tô colocando o slide para aparecer para vocês, tá? Estão me ouvindo ainda, né, Jéssica? Ou vocês não estão me ouvindo? sim, prof. Não me- Estamos ouvindo a senhora. Não me assusta Linda e não, bela. dizendo que travou, linda e bela. Vamos lá. O sistema nervoso. Quando fala de sistema nervoso, já lembra de quê? Das terminações nervosas. Quando a gente está nervoso, quando a gente está com dor de cabeça, quando a gente está bravo, quando a gente está com raiva, quando a gente tem uma dor de cabeça. Tudo isso quem vai cuidar é quem? O nosso sistema nervoso, correto? O sistema nervoso, gente, ele está relacionado com a captação, interpretação e resposta a estímulos. Por exemplo, quando a Jéssica me faz uma pergunta, eu captei a pergunta, eu interpretei a pergunta e eu dei a resposta. Então, quem é responsável por isso? Sistema nervoso. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o sistema responsável pela captação, interpretação e resposta dos estímulos? Sistema nervoso. Que estímulos são esses? Verbais. Quando alguém lhe faz alguma pergunta, quando alguém fala algo com você. Quem vai processar essa informação? Quem vai processar essa informação é sistema nervoso central, certo? Então, ele que vai ser responsável por essa informação. E ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso, ele é responsável por o quê? Captar, né,
a resposta, processar e gerar resposta aos estímulos, que são o quê? Os estímulos verbais, quando você responde algo, quando você responde alguma pergunta. Então, quem é responsável? O sistema nervoso. O sistema nervoso central ele é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, e já o periférico é responsável pelos nervos e as terminações nervosas. Então, o sistema nervoso central vai ser quem? O cérebro e a medula espinhal. E o periférico, os nervos, os glândulos e as terminações nervosas. Então, eles que vão captar a informação, responder e estar processando, né? Para outras pessoas. O sistema nervoso central, gente, ele tem a recepção, né? De alguma pergunta ou de algo. Ele vai considerar o centro de processamento de informações. Então, quem vai processar as informações na mente de vocês é o sistema nervoso central. E a medula espinhal vai fazer parte disso, né? E o encéfalo, que é uma parte do nosso cérebro. Quais são as divisões do sistema nervoso? Ele tem o nervo central, que eu falei para vocês, né? Que é aquele que vai dar informação, que vai captar a informação e vai responder. O periférico, ele vai formar os nervos e vai ligar os nervos até o crânio, que são o quê? Esses nervos, terminações nervosas, são como se fossem fios conectados até o nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, ele é cheio de terminações nervosas. São vários, como se fossem vários fiozinhos conectados para poder passar as informações. Nós temos os neurônios. Todo mundo aqui tem neurônio. Quem já ouviu falar assim, meus neurônios estão queimando, estão doendo. É porque os nossos neurônios que são responsáveis pelos nossos pensamentos. Eles são a unidade estrutural funcional, né, do sistema nervoso, que ele serve para comunicação rápida. Por exemplo, se eu falo assim, Kaline, tu vai trabalhar amanhã que horas? Ela vai me dar uma comunicação rápida. Quem vai ajudar ela a pensar e responder são os neurônios dela. Se o seu neurônio está cansado, por exemplo, vocês trabalharam hoje o dia todo, se eu fizer uma pergunta e vocês demorarem a responder, ficarem pensando, às vezes é porque os neurônios estão o quê? Um pouco cansados, a comunicação não é tão rápida, porque você está com a mente cansada, passou o dia trabalhando, ou então às vezes você está aqui assistindo aula, mas você está pensando lá no que você vai fazer daqui a pouco, no que você vai fazer amanhã, no que você vai comer daqui a pouco. Então, às vezes, acaba não processando a informação. Então, os neurônios têm a função básica de receber, processar e enviar as informações. Então, o nosso sistema nervoso, né? Nós vamos ter os neurônios, eles que são responsáveis por receber essa informação. Pode falar. A senhora tá com slide aí na tela? Não tá aparecendo aí, não. Já sumiu. Tá, não? Já sumiu. Tá, não? Prof, aqui no meu tá linda e bela. Aqui no meu também tá lindo e belo, querida. Tu não vem me trollar minha aula, não, mulher. Que aqui tá aparecendo. Não vem me atrapalhar, não. Vocês querem? Ah, não. Só é o teu, porque os outros estão. Eu vou sair e entrar de novo. Falou. Então, gente, os neurônios, eles são a estrutura funcional do sistema nervoso, né? E eles servem para comunicação rápida. Então, quem vai receber essa informação, processar, são os neurônios. Se os seus neurônios estão cansados, pensando em outras coisas, vai demorar a processar essa informação. Nós temos mais de 15 bilhões de neurônios, que são essas célulazinhas pequenas, que estão dentro do nosso cérebro. Então, nós temos mais de 15 bilhões de neurônios. Temos também células de glia, que são células que ocupam espaço entre os neurônios, como sustentação. Então, entre cada neurônio nosso, a gente vai ter uma célula de glia, que elas são células que ocupam espaços, né, que para sustentar os nossos neurônios, para poder sustentar eles. O sistema nervoso central, né, gente? Ele vai receber a informação e vai tomar uma decisão e envio de ordens. Ou seja,
Quando você pensa assim, vou me sentar, vou ficar em pé. Quem vai dar essa ordem é o seu sistema nervoso central, é o seu cérebro. O seu cérebro que vai comandar a ação de vocês. Então, se eu perguntar para vocês, quem comanda a sua tomada de decisão? Quem comanda para você se sentar, se levantar? Quem é? O sistema nervoso central, o seu cérebro. Então, o nosso encéfalo vai apresentar 3 partes, né? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E eles vão fazer parte do nosso sistema nervoso central. Então, dentro do nosso cérebro vai ter o quê? Cerebelo e tronco encefálico. São essas partezinhas lá, na nossa cabeça tem um pedaço de cérebro, um pedaço de encéfalo e um pedaço de cerebelo. Temos também a medula espinhal, que é uma massa cilindroide, né, de tecido nervoso, situada dentro do canal vertebral, que é nas vértebras, né, nas nossas costas. E essa medula espinhal, gente, ela é conectada ao cérebro. Por isso que muitas vezes, se a pessoa está com a medula espinhal, com dor, ou com câncer na medula espinhal, às vezes passa para a cabeça e já era. A pessoa já leva à morte, porque a nossa medula espinhal está conectada com o nosso cérebro. No adulto, a medula espinhal ela mede 45 centímetros e ela é um pouco menor que da mulher. A mulher tem a medula espinhal menor que a do homem. A medula espinhal ela é formada por 31 segmentos e cada um tem um par de nervo espinhal. Então, a do homem tem 41 centímetros, né? E a da mulher, 45 centímetros, desculpa, e a da mulher é bem menor. Ela vai atuar como um caminho, né, pelo qual passam impulsos que vão e vêm do encéfalo para várias partes do corpo. Então, gente, a medula espinhal ela vai ser conectada com o nosso cérebro. Então, quando você tem impulsos nervosos, quando você tem uma queda, se atinge a sua coluna, a medula espinhal, às vezes vai atingir o seu cérebro. E se atingir a medula espinhal, por exemplo, às vezes a pessoa cai, não consegue mais andar. Vai atingir o quê? O cérebro, porque o cérebro vai passar informação para você andar, mas a sua medula espinhal vai estar o quê? Inflamada e você não vai conseguir captar essa informação. Então, os dois são um conjunto. O encéfalo, né, gente, ela é uma parte do cérebro e vai estar dentro do nosso cérebro. Ele é composto por cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Então, preciso que vocês aprendam. Por que é composto o encéfalo? Cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro vai responder pelas funções nervosas mais elevadas, ou seja, interpretação, estímulos como centros de movimentos musculares, quando você se movimenta, quando você anda. Quem é responsável por isso é o cérebro. Ele vai armazenar as informações e é responsável também pelos processos psíquicos altamente elaborados, determinando a inteligência e a personalidade. Então, a personalidade que você tem, a sua inteligência, a sua memória, quem vai armazenar é o cérebro. Por isso que muitas vezes as pessoas caem, batem a cabeça e acabam machucando, às vezes perdem a memória porque atingiu o cérebro. Então, tudo isso vai do cérebro. Quando você tem alguma informação, quando você lê alguma coisa, estuda. Quem é responsável por guardar essa informação? Nosso cérebro. O nosso cérebro ele está dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo. Então, nós temos 2 hemisférios, direito e esquerdo, né? E ele é dividido por 4 lobos: frontal, parietal, occipital e temporal. Essas partes aqui são do nosso cérebro, que a gente vai ver lá na práticazinha, lá no laboratório, quando a gente vê o esqueletinho. Então, lembra do cérebro lá, do crânio encefálico? Lembra que tem a parte frontal, que é a da frente, parietal, dos lados, occipital, atrás? Não sei se vocês lembram, a gente viu isso quando a gente viu o sistema esquelético, que são as 4 partezinhas lá do nosso cérebro. Proteção do sistema nervoso central, né? Gente, o nosso sistema nervoso central ele é muito delicado. Por isso, ele apresenta diversos neurônios, diversas células de proteção. Por quê? Porque é muito sensível.
Você vê sua cabeça e, mas minha cabeça é dura. Não, mas ela é muito sensível. É tanto que às vezes quando você cai, bate a cabeça, às vezes você pode ter um traumatismo craniano, às vezes você pode nem andar mais porque afetou a medula, às vezes você fica com uma perca de memória. Então, por quê? Porque o nosso sistema nervoso central ele é muito delicado. E ele tem uma estrutura esquelética, né, que é a coluna vertebral, que ela é conectada ao nosso cérebro, que se chama o quê? Medula espinhal, certo? E ela é conectada ao sistema nervoso. Então, vamos lá. O que eu preciso que vocês saibam daqui? O sistema nervoso central, ele é responsável pelo quê? Pela interpretação, captação de resposta e estímulos. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, quem é responsável por estar respondendo? Qual é o sistema? Sistema nervoso central. Nós temos mais de 15 bilhões de neurônios. Neurônios que são responsáveis por captar a resposta. Ele é dividido entre sistema nervoso central e periférico, né? Que o central é o cérebro e a medula espinhal. E o periférico é as terminações nervosas, certo? Então, o sistema nervoso central ele é responsável pelo quê? Pela captação da informação, processamento e resposta. Então, quando eu vou responder alguma pergunta, quando eu estou solicitando, quando eu perguntar aqui de vocês, daqui a pouco fazer alguma pergunta, quem é responsável por responder? Sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Correto? Quais são as partes do nosso cérebro? São 3. Quais são? Cefálico. Encéfalo. Tem um nenenzinho respondendo aí, só que eu não entendi nada que ele falou. Encéfalo, cérebro. E o cerebelo. Muito bem, Thay. Cerebelo, cérebro e tronco encefálico. Esses são responsáveis pelo nosso encéfalo. Então, qual é a função do nosso sistema nervoso? Qual é a função do sistema nervoso? Vou perguntar aqui de quem não participou hoje da aula. Vanessa, Ramon, Kaline, Diana, Ana Priscila. Qual é a função do sistema nervoso? O que é que o sistema nervoso vai fazer? Funções. Estímulos, professora. Captar, processar e gerar resposta. Muito bem. Então, ele é responsável por captar, processar e gerar respostas, certo? Ele é dividido entre 2 sistemas, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Muito bem. Quantos neurônios a gente tem? Mais de quantos? 15 bilhões. Mais de 15 bilhões. Mais de 15 bilhões. Muito bem. Certo? E quais são as partes do crânio? Lá do encéfalo? Dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo, 4 lobos, frontal, parietal, occipital e temporal. Muito bem, isso aí vocês vão ver tudo lá na aula prática, certo? Vão ver no esqueletozinho, identificar e colocar lá o nome. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta?